Nós estamos fazendo aquele estudo sobre eu e a minha Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí, né? Tá? Então tá bom, porque não dá, né? Eu e a minha Bíblia, você não traz a sua, aí contraria a mensagem. Então agora olha para a sua Bíblia aí, fala assim, tamo junto. Fala para ela, fala, eu e você. Ah, vamos ensaiar, vai. Olha para ela com carinho. Eu vou olhar para mim. Pega ela aí, olha nos olhos da sua Bíblia. Fala assim, eu e você, estamos juntos e misturado. Ok. Romanos 11:33 diz assim. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa, Senhor, é a tua palavra. Nos leva a caminhar segundo a tua vontade e a nos abraçar nessa noite com a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem está acompanhando a série? Pegou? Tá. Quem não faz ideia do que eu estou falando? Levanta a mão. O que esse cara tá? Tá bom. Você que não faz ideia, depois você vai entrar lá no CQ20, é um canal no YouTube, para pegar as outras mensagens. A gente está vendo como é que estuda a Bíblia. Semana passada nós vimos como ler e vimos também como não ler. Né? Falamos muito lá de bibliomancia. Abre a Bíblia e põe o dedo e sai aquelas coisas absurdas, para você não fazer isso. Falamos de ler textos inteiros, não ler versículos isolados. Uma porção de coisa que está lá para você assistir. O que é, afinal de contas, a Bíblia? Quem se lembra o que é a Bíblia? Vai, participativo. Ninguém lembra? O que é a Bíblia? Casamento, história de amor. Ok, vocês estavam presentes. É uma história de amor. Agora, essa é uma visão poética. Ela está correta, mas é uma visão poética. Eu quero fazer uma leitura agora mais, não é administrativo o termo, mais técnica. Obrigado. Uma leitura mais técnica. O que é a Bíblia na prática? Opa, estava aí também, biblioteca. Ótimo, valeu. Vários livros reunidos. Ótimo. Mas o que mais? A palavra de Deus. São 66 livros organizados que trazem a palavra de Deus para o seu povo. A palavra de Deus. É simplesmente um meio de comunicação. Deus existe? É a pergunta de todo ser humano. Deus existe? Porque se ele existe, Ariovaldo Ramos vai dizer, deve ter um jeito certo de viver. Esse é o grande X da questão. Ele existe? Porque se ele existir, tem um jeito certo de viver. Eu não posso viver de qualquer jeito. Como nós cremos que ele existe, que tem um jeito certo para se viver, essa palavra, essa Bíblia, essa mensagem de Deus é o canal, é o caminho pelo qual ele fala comigo. É onde ele me instrui sobre como adorá-lo, como buscá-lo, como cultuá-lo, como viver, como casar, como ensinar, como tudo. Tudo está aí. Põe para mim lá. Olha lá. Antigo Testamento, como é que Deus falava com o seu povo? Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, Davi está dizendo. Sua palavra esteve em minha língua. Deus falou através de Davi pelo Espírito Santo de Deus
Próximo. Ele me disse, filho do homem, o chamado do profeta Ezequiel. Filho do homem, fique de pé, que eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. E ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-los aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo que vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor, o soberano. E todos os profetas do Antigo Testamento começavam as suas palavras dessa forma. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor foi a mensagem que Deus trazia no Antigo Testamento para o seu povo. E ele ensinava, e assim diz o Senhor. Depois de muito assim diz o Senhor mandou Moisés escrever tudo. Escreva todos os acontecimentos. Escreva tudo que eu já falei. E está escrito, ele já escreveu os 5 primeiros livros e Deus foi dizendo, escreve, 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 escreve. Novo Testamento, põe para mim o próximo. Seu pai Zacarias, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Ao ser cheio do Espírito Santo, ele falou através da parte de Deus. 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus. Obrigado, Júnior. Toda escritura é inspirada por Deus. Então, o assim diz o Senhor do Antigo e tudo que está no Novo, tudo é escritura inspirada. Inspirada quer dizer theos pneustos. Theos é Deus, pneustos é sopro. Ou seja, o sopro de Deus inspirou todos os autores a registrarem os fatos que aí estão. Tudo que Jesus falou, tudo que aconteceu. Portanto, essa é a palavra de Deus, de cabo a rabo. O que é a Bíblia? É uma mensagem de Deus para mim. É um meio de comunicação. Amém? Estamos juntos? Bom, como toda comunicação, Terry, você consegue uma aguinha para mim? Please. Como todo meio de comunicação, nós podemos ter ruído. Quem sabe o que é ruído? Não, um de cada vez. Todo mundo sabe. Obrigado. Ruído é o seguinte, vai ter uma comunicação, certo? Um processo de comunicação há um emissor, alguém está emitindo a mensagem. Há a mensagem e há o receptor que recebe a mensagem. Nesse caso agora eu estou emitindo e o que se espera é que você esteja recebendo a mensagem do jeito que eu quero falar. Se você não entendeu porque eu estou falando estranho, ou eu não estou me expressando bem, ou você não está interpretando bem. É aí que está o ruído. Tem 4 tipos de ruído. Um ruído é físico. Ruído físico é aquele que quando você está deitado na sua caminha. Não, não é esse. Nossa, mas ficou boa essa, dá para usar, né? Vocês já pensaram que era... Não, não são gases. Mas você está deitadinho, pronto para nanar, gostosinho nesse frio. Aí você está lá orando, papai, ai, obrigado, que o Senhor me envolve. Daqui a pouco começa. É na boca da garrafa, desce mais um pouquinho. Você fala, que isso? Da onde está vindo esse negócio? Aí fica aquele silêncio. Aí você volta, Senhor, então eu queria dizer que é o tchan, segura o tchan, amarra o tchan, segura, tchan, tchan, tchan. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E você descobre que 15 quadras da sua casa está tendo uma festa. E que quando bate um vento forte, entra o vento na sua casa.
E você no começo acha que é um batismo do Espírito. E veio um vento como muito forte e encheu toda a casa, mas não era o Espírito Santo, era o tchan. E pronto, ruído, você não consegue orar. Acabou. Você fala, não dá para me concentrar. Ontem eu estava no aconselhamento aqui, não tinha ninguém, mas eu estava estudando. A hora que eu estava tendo uma revelação de Deus, entrou um santo, varão, e começou a berrar na salinha de oração que é colada com o gabinete pastoral. Acabou meu estudo. Eu não conseguia ler, não saía da primeira linha. Eu lia, e o cara, Deus! Eu falava, Deus? Aí ele, por favor, por favor! Não dá, ruído não dá. Trava a comunicação, acaba a comunicação. Tem ruído físico, tem ruído fisiológico. Você está conversando com o cara, olho no olho, dá aquela vontade de ir no banheiro. Você não escuta mais nada. Mais nada. A pessoa está entendendo? Você, tal. E você só consegue pensar no banheiro. E tudo que você olha, você vê privada, vê. Você fala, nossa. Não dá, fisiológico, não tem o que fazer. Tem ruído psicológico. Pô, tô aqui, esse pastor está aí pregando e tal, falando da mensagem, disso, daquilo, mas estou cansado, estou com sono, estou com isso, estou com aquilo, eu vim obrigado. Porque minha prima me convidou, me trouxe aqui. E ai, que droga, não queria estar aqui. Pronto, você não está entendendo nada. É um ruído psicológico, está em outra sintonia. Eu não sei, viu, se tem alguma prima que trouxe aquilo. Não falei assim, diz o Senhor, não, hein? Pelo amor de Deus. Psicológico. Agora, tem o pior de todos, que é o ruído semântico. Semântico é quando você não entende a palavra que está sendo falada. Esse é quando você vai falar com cientistas. Que eles começam a usar aqueles termos técnicos e você fica com aquela cara assim, pô, mas eu conheço esse idioma, o cara está falando português, não é outra língua, como é que eu não entendo? Ou você vai no médico, você está lá, o cara, e aí, doutor, o que é, sério? Ah, as prostaglandinas não responderam. Meu Deus, mas você não tem o telefone delas? Vamos. As prostaglandinas não respondem, como assim? Não, a neurosintaxe, os neurotransmissores, a gente precisa ver se vale a pena. Meu Deus, vale a pena. Tenho quantos dias de vida, doutor? Estou no pico do corvo, né? Já foi. Ele fala, não, toma um cataflã. Não precisa falar desse jeito para falar que era para tomar um cataflã. Você está entendendo um ruído semântico? Eu não entendo essa conversa, esses termos, não é do meu dia a dia, e eu fico boiando. Não entendo nada. Eu não sei se é mania de médico, mas o meu padrasto era assim, porque ele é médico. Ele chegava do plantão, eu e minha mãe te perguntava, e aí, como é que foi? Eu tinha 7 para 8 anos, está aqui na minha cabeça. Ele falou assim, eu fui execrado. Eu até hoje não fui procurar no dicionário o que é, mas a palavra está aqui. Falei, meu Deus, o que aconteceu com ele? Eu fiquei com uma dó. Porque parece ser sério esse negócio, execrado. Passou uma semana, como é que foi, Júlio? Nossa, hoje eu fui vilipendiado. Alguém sabe o que é isso? Eu ainda não descobri. Agora, a melhor de todas foi aí eu desisti. Como é que foi o plantão? Eu fui achincalhado. Me ajuda aí, depois você procura no dicionário, porque até hoje eu não sei o que é. E você fica nessa. Não estou entendendo o que aconteceu lá, se foi bom, se foi ruim. O que está pegando? Você não está entendendo. Semântico. Ou quando você vai convidar alguém, e você é um jovem ou uma jovem que nem agir, e você é pentecostal. Aí você vai convidar a pessoa para vir na igreja. Você fala assim, velho, vamos lá para church, que o vaso vai pregar, e o vaso que prega lá é do fogo. A pessoa fica assim, quem sabe você não entra no manto com Deus? De repente você entra no manto, Deus até te abençoa, você arruma uma varoa. Você sabe quando essa pessoa vai vir no culto? Nunca! Nunca! Não faz isso, pelo amor de Deus! A pessoa fica assim, o que é isso? Cara, não vai lá não, os caras são muito loucos. Eu achei que eu era louco, mas os caras são loucos. Aquilo é seita. Os caras, tô falando, os caras pegam um vaso,
prega o vaso na parede, taca fogo, depois enrola você num cobertor, te quebra. E se você não morre, enfia uma vara em você, Pô, não era mais fácil falar, vamos lá, a pregação é legal, o pregador é bom. Quem sabe você não tem encontro com Deus e até arruma uma namorada? Olha! Tá vendo? Diga não ao evangeliquez. Estou fazendo propaganda agora. Diga não ao evangeliquez. Estende a mão, sim. Talvez assim, diga não ao evangeliquez. Isso aí assusta, gente. Eu tenho medo desse povo. Não, chegou com muito termo de aleluia, glória a Deus, eu fico com 10 pés atrás. Para com isso, seja uma pessoa normal. Vaso, que cai de vaso que é esse? Não pode ser sanitário, porque... Bom, isso é um ruído semântico. Agora, a gente chega diante de pessoas que têm um vocabulário, que têm uma cultura, que têm um conhecimento, e que eu não consigo acompanhar. Não sei você, eu por vezes. O que o cara está falando? Alguns pregadores, inclusive, que usam termos que você fala, cara, eu escutei falar disso no seminário uma vez, mas o professor falou que não era aconselhado estudar. E o cara tá no vocabulário dele. Não consigo acompanhar. Veja, se a gente consegue ter ruídos assim entre nós, pecadores, humanos, imagina como é que é a nossa conversa com Deus. Tem gente que é tão culta, é tão inteligente, é tão isso, é tão aquilo, é tão, que começa a ficar depressiva. Porque nada mais tem graça. Tudo que ela vai ouvir, ela já sabe. Não sei se você conhece alguém assim. E pior que sabe mesmo. Mas nem a gente tem vontade de conversar com ela. Porque você fala, você não sabe o que eu li. Eu sei. Fala, você sabia que a abelha, sei, a abelha é assim. Sabia que o ar-condicionado, sei, ele tem lá um sistema... Eu comprei um carro, mas você sabia que... Sei. Então tchau. Não quero falar com você. Tudo você sabe. E até o cara fica depressivo, porque todo lugar que ele vai não tem mais nada para aprender. Na arrogância dele, ele acha que não tem mais nada para aprender. E a gente tem dificuldade. Agora imagina Deus. Porque todo conhecimento do homem, tudo que a gente descobre, fica... imagina quando a gente descobriu que como é que chama lá o negócio? A lagarta lá, que vira borboleta. É lagarta, né? Nem isso eu sei. Quando vira borboleta, uau, imagina! Eram duas coisas distintas, agora... Isso aí deve ter saído na super interessante. Borboleta vem da lagarta. Mudou o mundo. E aí a roda, e aí não sei o quê, e agora vem as pesquisas e a gente olha o átomo, estamos com descobertas, e talvez um buraco no tempo, e o ser humano... Se Deus quisesse se surpreender com as nossas descobertas, Deus seria um depressivo. Porque ele pegaria o jornal da Terra todo dia e falar, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei faz tempo. Isso eu sei, e deixa eu dizer, não é assim, mas por hora vocês vão entender assim. Há uma dificuldade, há um ruído entre eu e Deus. O problema é, eu sou homem. Intelectualmente falho. Deus é todo poderoso. Minha mente, dificuldades de compreensão. Deus compreende tudo e criou tudo. Entre seres humanos tem ruído. Imagina ruído com Deus. Mas a gente não tem essa consciência. Abre lá em Apocalipse 3. Nós pensamos que a nossa mente é muito poderosa. Nós pensamos que os nossos olhos são muito poderosos. Nós pensamos que temos a sabedoria e o conhecimento sobre tudo. Aliás, a gente acha que com os nossos olhos a gente conhece o mais profundo do outro. Já fez isso? Chegou do lado, olha no olho e fala, eu já sei o que ela vai falar. O que é isso? Virou vidente agora? Eu já sei o que ele está pensando. E várias vezes a gente descobre que não sabe nada. E a gente acha que sabe tudo. Tudo sobre tudo. Negócios, não, eu já sei, por aqui é o caminho. Esse filme eu já vi.
pessoas que chegam com um determinado comportamento. Ah, esse filme eu já conheço. Isso aí, nos sentimos ricos de sabedoria e de conhecimento. Apocalipse 3 vai mostrar a nossa realidade longe de Deus. Versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Tá bom para você? Pobre, cego, nu, miserável e digno de compaixão. Essa é a nossa realidade longe de Deus. Um coitado na versão dele. Um coitado. Meu Deus. Você sabe o que é coito, né? É um castrado. Bom, eu não. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Caramba, como é que eu faço para me relacionar com esse Deus? Como é que eu faço para compreender esse Deus acima de toda expectativa, que criou tudo, que tem todo conhecimento? Como que vai fazer? Olha a discrepância do relacionamento. Como é que eu vou entender a mensagem que ele tem para mim? Este é um problema, sim. Grave, por sinal. Um problema grave. E eu espero que ele seja resolvido hoje. Abre comigo em Romanos 33. Romanos 11, Pô, vocês não acharam o Romanos 33? Esse é um conhecimento oculto. É ruído. É o texto que nós lemos. Tem alguma coisa errada. Que texto que a gente leu? O que eu falei? Tá. 11:33, está aqui. Olha lá, a gente conversando com Deus. Ó profundidade da riqueza. Já me disse que é rico e que é profundo. Profundo. Essa profundidade quer dizer assim, olha, não dá para ver o fim. Se você chega diante de Deus e coloca e quer achar o conhecimento e a sabedoria, você não encontra o fim. Se você pega uma moeda e joga e fica ouvindo, não bate nunca no fundo. É a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, que são profundos. Conhecimento aqui, gnose. Conhecimento acerca do quê? Acerca de tudo. Acerca do presente, acerca do passado, acerca do futuro, acerca de como funciona meu corpo, acerca de como funciona a natureza, acerca de como funciona o cosmos, acerca de como funciona toda a criação e toda a criatura. Ele tem todo o conhecimento, todo. E quando diz que ele tem toda a sabedoria, não é simplesmente porque a gente confunde sabedoria. Você fala assim, nossa, fulano é sábio. Mas você sabe muita coisa. Sábio não é quem sabe muito. Há uma diferença. Saber muito é conhecimento. Saber usar aquilo que você sabe é sabedoria. Isso é sabedoria. Porque muitos de nós conhecemos a Bíblia de cabo a rabo, conhecemos os versículos todos, na hora de viver e praticar, dá errado. Ué, só o conhecimento não resolve, é o conhecimento em ação. Conhecimento em ação é sabedoria. Está dizendo esse texto, ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus não só conhece tudo, como faz tudo de forma perfeita, usando todo o seu conhecimento.
Esse é Deus. É por isso que cantamos que Ele é o eu sou. É por isso que quando Moisés vai pedir, Senhor, como é que eu te explico para o povo? Ele diz, diga eu sou. Eu sou o quê? Você fica, parece que está incompleta essa frase. Eu sou o quê? Não, justamente, se eu colocar alguma coisa, eu estou limitando o que sou. Não, eu sou. Eu sou tudo. Deus existe? Não, não existe. Opa! Ed René vai dizer que quem existe é você. E cuidado, porque amanhã você pode deixar de existir, fique esperto. Existe aquele que pode deixar de existir. Deus não existe, porque se ele existisse, ele poderia deixar de existir. Deus é antes da existência. Ele tem existência em si próprio. Ele é a própria existência, a própria vida. Ele não existe, ele é. Eu sou. Esse é o Deus. Jesus vem complementar um pouquinho. Eu sou a porta. Eu sou a vida. Entrará por mim, sairá, encontrará pastagem. Eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o ômega, último. Eu sou o começo, o meio, o fim. Eu sou tudo. Eu sou o dono do conhecimento, o dono da sabedoria, que tem profundidade do conhecimento e da sabedoria. Quão insondáveis são, vê aí Romanos 11:33, quão insondáveis são os seus juízos. Insondável. Insondável quer dizer que não dá para sondar. Sondar é você sondando desde um buraco, sondando uma casa, sondando uma negociação. Você fala, deixa eu dar uma passadinha lá, vou dar uma sondada, ver se é isso mesmo, ver se o cara não deve para ninguém. Vou dar uma sondada. Insondáveis. Insondáveis. Não consigo acessar Deus. Não consigo acessar o conhecimento de Deus. Não tem como entender, nem compreender, nem fazer menção, nem nada acerca dessa grandiosa inteligência que é Deus. Insondáveis são os seus juízos. Que juízos? Juízos são pensamentos. Os seus pensamentos, não consigo entender os seus pensamentos, não consigo entender os seus propósitos, não consigo entender as suas leis, não consigo entender a sua justiça, não consigo entender. Inescrutáveis são os seus, leia aí, caminhos. Inescrutáveis. Escrutável é aquilo que eu consigo investigar. Consigo colocar no microscópio, consigo olhar mais perto, consigo dar um zoom, consigo fatiar no meio e olhar de pertinho. Inescrutável. Eu não consigo colocar Deus na lupa. Eu não consigo fazer um estudo empírico de Deus. Eu não consigo. Os seus caminhos são inescrutáveis. Eu não consigo saber nem os caminhos que ele usa, porque se ele usasse sempre o mesmo caminho, talvez ele deixasse alguma trilha. Mas os caminhos dele são inescrutáveis, eu não sei por onde ele vem. Cada hora ele faz de um jeito, cada hora faz de uma forma, e faz como quer, porque é soberano, porque é poderoso, porque é dono de tudo. Não deve satisfação para ninguém. Esse é Deus. Estamos diante desse Deus que me dá uma mensagem, uma palavra, para eu me comunicar com Ele. E agora como é que eu faço? Eu, pecador, pobre, cego, nu, lendo esse Deus de profundidade, de sabedoria, de conhecimento, de caminhos inescrutáveis, juízos, como é que eu faço? Quem atuou quando a palavra de Deus veio através dos profetas? E o profeta disse, assim diz o Senhor. O Espírito Santo de Deus. Quem atuou quando Jesus Cristo foi para o deserto ficar 40 dias lá? Quem o levou para o deserto? O Espírito Santo de Deus. Quem é que veio sobre Jesus quando ele foi batizado e veio como pomba? O Espírito Santo de Deus. O que é que Jesus falou para os seus discípulos que estavam tristes que ele ia morrer? E ele estava dizendo, eu estou indo embora. João 15, abre aí, vamos para lá.
João 16, 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Vira uma página, vai para o capítulo 14. Nós viemos estudando e vendo que eu preciso ler as Escrituras porque ela é a mensagem de Deus, que é a verdade. E ao conhecer a verdade me liberta. Desde verdades pequenas até grandes verdades. Toda verdade é libertadora. Então eu preciso conhecer a verdade para ser liberto. Agora, Jesus está dizendo que vai deixar o Espírito, e o Espírito vai os guiar a toda a verdade. Então presta atenção. Não é simplesmente abrir a Bíblia e ler. Há uma diferença entre eu abrir a Bíblia para ler e a Bíblia se abrir para mim para ser lida. Esse não é um livro qualquer, essa não é uma história qualquer de Rapunzel, de que você lê do jeito que você quer. O problema é esse, a gente quer ler a Bíblia às vezes do mesmo jeito que você lê a caixa de sucrilhos, com o mesmo interesse. Você está lá pondo leite, fica lá lendo aquelas historinhas. Ou quando você vai no Mac, tem aquelas historinhas naquela folhinha que vem embaixo do lanche, com muita cultura, muito conhecimento. E você lê lá, comendo lanche, cai ketchup em cima. E aí você vai ler a Bíblia e quer ler do mesmo jeito. E quer entender. E eu não estou falando só de uma disposição correta, de prestar atenção, de foco, de reverência. Estou falando disso também. Essa é a pregação de quarta que vem, onde eu vou dar dicas naturais de como ler a Bíblia. Quarta passada foram dicas naturais. Hoje é sobrenatural, isso. Hoje é sobrenatural. Quarta que vem são dicas, não sei mais, práticas. Esquisito, né? Não tinha... Práticas. Então vamos lá, são dicas naturais. Hoje dica sobrenatural, se prepara que nós vamos voar. E quarta que vem dicas práticas de leitura. Aí eu vou falar de atenção, de foco, barulho, ruído. Ok. Hoje é a dica sobrenatural para ler e compreender as Escrituras. Ok. O que eu estava falando? João 14. O que tem em João 14? Isso. O Espírito da verdade. Eu preciso conhecer a verdade porque a verdade me liberta. Agora, Jesus está acrescentando mais um item. Ele está dizendo, viu? Para conhecer a verdade, você vai precisar do Espírito Santo da verdade. Porque Ele os guiará à verdade. Percebe agora a escadinha até Deus? A escadinha é Espírito Santo me dirige à verdade. A verdade é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu estou ligado no Pai. Isso é Deus. Não são três deuses, é um Deus que se manifesta em três pessoas. E o caminho para chegar ao Pai é o Filho e o Espírito Santo de Deus. Portanto, não dá para ler a Bíblia sem o Espírito Santo de Deus e querer entendê-la. Todo mundo que tenta não consegue. Não faz sentido, parece loucura. E vai falar com pessoas que não têm a presença de Deus sobre as coisas que você leu e estudou. Eles ficam olhando assim, do mesmo jeito do vaso que joga fogo. E eles ficam, nossa, cara, esse negócio esquisito. Porque são verdades que devem ser interpretadas espiritualmente por aqueles que são espirituais. Esse livro só faz sentido para quando o Espírito Santo está dirigindo a leitura, me ensinando, abrindo os meus olhos, abrindo o meu coração, me enchendo e trazendo a leitura e a interpretação correta do que está sendo lido. E é por isso que eu quero ler com você João 14. Aqui eles estão tristes, como tinha falado,
E antes do versículo 15, o título é, pelo menos na minha Bíblia, Jesus promete o Espírito Santo. E aqui ele vai trazer agora qual é o caminho para ter o Espírito Santo de Deus na minha vida e poder então descobrir a verdade. O caminho é esse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Olha essa palavra. Porque eu vivo, vocês também viverão. Não importa o deserto que pode estar no meu coração, não importa a luta que eu posso estar passando, quando eu entendo que porque Ele vive, eu posso viver, porque Ele sabe, eu posso saber, porque Ele tem, eu posso ter, isso já é libertador. 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E talvez você fez essa pergunta diversas vezes, eu já fiz centenas. Por que é que Jesus falava em parábolas? Por que é que ele falava em enigmas? Por que é que ele diz olhos para que vejam e não entendam, ouvidos para que ouçam, com a mente não... Por quê? Por que vai se revelar para nós e não vai se revelar para o mundo, Senhor? Essa é a pergunta que eu faço e fiz hoje à tarde inteira. Eu não estou entendendo por que esse negócio. E Deus fazia a parábola, depois levava o povo, os discípulos, os apóstolos, e ensinava a parábola. E eles, agora compreendemos, agora está falando abertamente. Ué, mas por quê? A resposta está aí. Encontrei a resposta hoje. Respondeu Jesus, no 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Não é eu vou tirar o véu, vou ensinar tudo, vou abrir tudo, todo o conhecimento que eu tenho, toda a grandeza que eu tenho, e vou dar com condições de você entender, para daí você escolher se me quer ou se não me quer. Eu não preciso te provar quem eu sou. Eu falo em enigmas, que é para ver se você me aceita, sem saber tudo. E se você me ama, você vai obedecer a minha palavra, aquilo que você entende dela, aquilo que é possível compreender, e muitas coisas são. Obedeça. E se você obedecer, eu vou ver que você verdadeiramente me ama. E se você me ama, eu posso começar a me revelar a você. Eu posso começar a te dar conhecimentos que você não tinha. Eu posso começar a te levar ao mais profundo da sabedoria e do meu conhecimento. E te levar a caminhos que você jamais conseguiria ir sozinho. Uau! Quem me ama, obedece às minhas palavras. Essa é a didática e a dinâmica de Deus, e Ele diz, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo de Deus não só nos guia à verdade, a conhecer a Cristo, mas Ele também nos faz lembrar de absolutamente tudo o que a palavra diz. Basta ler a palavra, você encontra com alguém e você tem uma palavra. E o Espírito Santo de Deus te lembra, e às vezes lembra textos que você nem sabia mais onde é que estava na sua cabeça. O Espírito Santo é aquele que ensina, é aquele que dirige, é aquele que lembra.
O mesmo Espírito que atuou nos profetas, o mesmo Espírito que atuou em Cristo. Cristo falou, se eu não for, vocês não vão receber. Eu preciso ir, porque este Espírito que está em mim vai ser derramado sobre toda a carne, sobre toda a vida, sobre todos os povos que quiserem. E poderão acessar verdades espirituais, poderão crescer e amadurecer espiritualmente, entender as minhas palavras, compreender as coisas que eu digo. Abre comigo lá em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha o que Paulo está dizendo aqui, capítulo 2, de 1 Coríntios. Eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, com temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Nenhum dos poderosos dessa era compreendeu os mistérios de Deus, porque se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Nem o que Deus preparou para aqueles que o amam, nem todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria e toda a sua grandeza. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para entender, porque como é que eu aprendo vendo sem... É pelos olhos que aprendemos, 83% do nosso aprendizado se dá nos olhos. 11% dá pelos ouvidos. Visão e audição, 94% do nosso aprendizado. 94% ele está dizendo que olho nenhum viu, então já não vai aprender pelos olhos. Ouvido nenhum ouviu, não vou aprender pelos ouvidos. Mente nenhuma imaginou, ou seja, não tem como conceber dentro de mim. Olha a distância que eu estou desse Deus poderoso. Mas a notícia boa é que o texto continua. E ele diz no 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Você está entendendo? O Espírito Santo é um meio de aprendizado maior do que sua visão, maior do que sua audição, maior que o seu tato, maior que o seu olfato, maior do que todos os seus sentidos juntos que você aprende. O Espírito Santo de Deus é além dos meus sentidos, me leva a compreensões muito mais profundas do que qualquer coisa que eu possa aprender sozinho. E ele não só me revela pelo Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos
as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Eu não sei se você está entrando dentro desse texto. Basicamente, ele está dizendo que há um outro idioma. Não é apenas ler aqui em português, ou ler em inglês, ou ler em outra língua. Ele está dizendo que são palavras ensinadas pelo Espírito. Há um outro idioma, há um idioma espiritual oculto dentro das Escrituras. E eu não estou falando de dom de línguas. Palavras ensinadas pelo Espírito. Da mesma forma que quando foram batizados, veio um vento muito forte que encheu toda a casa e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. E aquilo era um sinal para todas as nações, dizendo que a linguagem de Deus alcança todos os povos, todas as tribos, todas as raças, todos os lugares. Todo mundo é capaz de entender a mensagem. Essa mensagem, eu preciso do Espírito Santo de Deus para entender o código. Qual é o idioma que está sendo falado? Não só o português. Qual é o idioma espiritual que está sendo falado ao ler essa Escritura? Palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais. Interpretando. É assim que eu leio as Escrituras. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O Deus da profundidade, da sabedoria e do conhecimento, que não consigo mensurar, que não consigo sondar, que é inescrutável, está dizendo que me concede a mente de Cristo. E agora eu consigo entender muito mais do que eu entendia. Sem o Espírito Santo de Deus eu não consigo ler a Bíblia. Eu preciso da presença dele cada vez que eu vou ler a palavra de Deus. Porque senão é uma leitura fria, uma leitura vazia. A palavra não fala comigo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para entender as Escrituras. Essas não são dicas espirituais, essa é a dica espiritual. A dica espiritual. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. De alguma forma eu quero que você comece a pensar em toda essa grandeza daquilo que dá para conceber na sua mente e na minha, e é muito pouco, mas tentar entender o amor desse Deus inatingível, inalcançável, que não se sonda, que não se conhece, mas que escolhe amar os seus filhos, amar as suas criaturas, a ponto de morrer por essas criaturas caídas, por essas criaturas insanas, por essas criaturas que não entendem nada das coisas, essas criaturas inferiores que matam, que roubam, que mentem, que estupram, que traem, que adulteram, que envergonham. E o amor desse Deus é tão grande
que o Verbo se faz carne, a palavra concebida da boca de Deus e pronunciada, Jesus Cristo, a palavra em ação de Deus, se transforma em carne. Não levou em consideração o ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte, e morte de cruz. Que amor é esse que eu não consigo me doar, às vezes nem para as pessoas mais próximas de mim, e esse Deus que eu nem conhecia, nem sabia que existia, nem de ouvir falar eu sabia, entrega a vida por mim, morre por mim, e me quer, e não só me quer, mas quer se comunicar comigo. E não só se comunicar, mas quer me revelar grandes coisas ocultas, não só da sua palavra, mas dos mistérios desse mundo, não só de agora, mas do porvir, realidades espirituais que me libertam, que me deixam ver as coisas com outros olhos. Eu não olho mais achando que sei tudo sobre as pessoas, sobre as situações, que sou rico, que sou... Não! Quando descubro que sou pobre, que sou cego, que sou miserável, talvez nesse momento seja um grande momento onde eu possa convidar o Espírito Santo e dizer: Senhor, então me põe roupa, Senhor, então me dá esse ouro, Senhor, então me leva a me desprender de mim e dessa carnalidade e desse meu jeito de viver a vida. Me ajuda a compreender os seus juízos, a sua palavra, a sua justiça, os teus pensamentos, porque o meu espírito é quem me conhece. O teu espírito é quem te conhece. Mas da mesma forma, a palavra está dizendo que Deus tem um espírito que o conhece, sabe das coisas mais profundas de Deus, não só esquadrinha o seu coração, como você já ouviu em diversas mensagens, que a palavra esquadrinha a ponto de separar juntas e medulas, mas nessa hora eu não estou dizendo do conhecimento de Deus ao seu respeito, mas estou dizendo que Deus permite você o conhecer. Olha o que eu estou dizendo, olha o que a palavra está dizendo, mas nos fez conhecer através do seu Espírito, para entender as coisas, para interpretar as coisas, interpretar todas elas, quem eu realmente sou. Que Deus é esse? Que Deus que você conhece, que quando tem conhecimento quer compartilhar com seres inferiores? Não, pelo contrário, quanto mais conhecimento se tem, mais distante quer se ficar. Esse é um Deus que surpreende, um Deus que vem e começa a lavar os pés dos discípulos, com essa profundidade de sabedoria, de conhecimento, de caminhos inescrutáveis, juízos, ajoelhado lavando o pé dos discípulos. Que você permita o Espírito Santo de Deus te levar a essa realidade. Se você quer saber o que são realidades espirituais, a primeira dela é humildade, porque eu descobri que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, que sem Deus, se Ele acabar com o ar eu morro, se Ele der uma palavra, tudo deixa de existir, se Ele tirar a mão, o mundo para. Qualquer vida nesse planeta só pode existir porque Ele permite, porque Ele é o grande eu sou. E enquanto eu não entender que eu não sou ninguém e que Ele sim é, fica difícil. Humildade. Humilhem-se diante de Deus. Quando o povo estava todo perdido, tudo atrapalhado, Deus falou: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se prostrar
e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O seu coração é a sua terra, a sua mente é a sua terra, você é a terra. É a terra que precisa receber da palavra poderosa, libertadora e transformadora de Deus e do seu Espírito, que te ajuda a viver, interpretar e entender todas as coisas acerca do mundo. É o que nós te pedimos agora. E eu vou encerrar, mas eu quero que você encerre com a sua oração. Eu quero que você coloque sua mão no coração. Peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar a compreender talvez essa mensagem. Talvez me faltou capacitação, talvez me faltou muita coisa para te ajudar a entender. Graças a Deus que o papel de interpretar não é meu. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja agora te ajudando a compreender aonde essa mensagem quer chegar e que ela chegue ao seu coração. E chegue de forma poderosa. Chegue para te fazer conhecer a verdade. Porque a verdade é libertadora. Libertadora. Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque reconhecemos a nossa nudez, a nossa fraqueza, as nossas impossibilidades. Reconhecemos que sem o Senhor não é possível fazer nada, não é possível avançar, não é possível respirar, não é possível viver, não é possível se alegrar, não é possível ter felicidade, não é possível ter conhecimento, nem das coisas daqui, nem das que vão vir. Sem o Senhor não dá. Derrama sobre nós do Teu Espírito, Senhor. Nos enche do Teu Espírito. Nos traz, Senhor, um avivamento espiritual, para que a palavra seja viva. Para que ao abrir a palavra eu tenha um encontro com Deus. Ao abrir a palavra, o meu coração queime. Ao ouvir a palavra, ainda que tenham ruídos externos atrapalhando, nada tire a minha concentração, porque eu estou em contato com o Todo-Poderoso, com o Espírito Santo de Deus. Eu sou levado a uma atmosfera diferente. E tudo começa a fazer sentido. É disso que eu preciso para entender as Escrituras. É disso que você precisa para entender as Escrituras. E o Espírito Santo de Deus vem aonde há obediência, aonde o amor é provado através das leis que são obedecidas. Obedeço as minhas leis. Amem, 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 amem. Amem a Deus, amem a vocês, amem o próximo. Que o amor de Deus possa te encher, te preencher, te transbordar nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus possa realmente estar fazendo uma grande purificação em você. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo Teu Santo Espírito soprando sobre nós, nos revelando e nos ajudando. Nós somos gratos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.